Boa noite, amigos, boa noite a todos. Que Deus esteja conosco em mais essa noite de quarta-feira, onde a gente se encontra para fazer a live, para ouvirmos um pouco sobre diversos assuntos. Muito bem-vindos, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E nós vamos começar aí dando os nossos recadinhos de sempre, enquanto a gente espera os nossos amigos irem entrando para o início desse bate-papo de hoje. Nós esperamos vocês sempre, todas as quartas-feiras, aqui nesse horário. Sempre vai ter uma live com um assunto diferente, com um companheiro falando sobre esse assunto e nos trazendo aí sempre conhecimentos maiores e melhores para todos nós. Nós estamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo todas as segundas, das 20 às 21 horas, e todas as quartas, das 14 às 15 horas, online. Então, quem quiser participar, quem quiser estudar o Evangelho conosco, por favor, é só se manifestar que a gente insere vocês no grupo. É um estudo que tem sempre possibilidade de ser colocado a qualquer tempo. Retomamos também o estudo da Escola Mediúnica, mas esse é um grupo já fechado. Então, esse grupo se reúne às terças, das 20 às 21h15 também. E em 2021, nós já estamos aí com o projeto de iniciarmos o curso de iniciação ao Espiritismo, que é muito bom para que todos os que estão chegando, aqueles que têm interesse, comecem a conhecer o que é o Espiritismo, como ele começou, todos esses postulados que é muito bom a gente conhecer sempre quando a gente entra numa doutrina. Continuamos sempre com o nosso projeto social, com as 32 famílias do leite, e agradecemos sempre a colaboração de todos vocês, porque a gente tem conseguido entregar o leite para todas essas famílias, todos os últimos sábados do mês, e desde março a gente tem conseguido entregar também uma cesta básica para cada família. E graças à colaboração de todos, que senão a gente sozinhos não conseguiríamos, né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e continue nos ajudando para que a gente continue suprindo a necessidade destas famílias. Após essa live, nós, os tarefeiros da casa, nos reunimos para fazer uma vibração pelo planeta e pelos nossos irmãos, por toda essa situação difícil que todos estão passando. Quem quiser se juntar a nós, abra o Evangelho, faça uma prece, pense no Lar das Bênçãos e desculpe os latidos dos cachorros, porque eles estão assim muito oriçados hoje. E se juntem a nós nessa vibração de amor e de carinho por todos os que sofrem, por todos os necessitados. E se é você que está com problema, precisando conversar aí, que está angustiado, nós também retomamos o atendimento fraterno, virtualmente. Então, fale conosco, mande um e-mail para esse banner que tem aí no grupo do Lar das Bênçãos, ou fale com qualquer um dos tarefeiros e a gente agenda com vocês, tá bom? Nós também já estamos distribuindo as sacolinhas de Natal para as crianças. Começamos mais cedo, porque são muitas crianças e a gente sabe que a situação está um pouco mais difícil. Então, quem puder nos ajudar fazendo uma sacolinha ou, sei lá, falando com amigos, com parentes, por favor, colaborem, porque a gente tem bastante criança e a gente fazer o Natal delas melhor, mais feliz, é uma coisa maravilhosa, é uma bênção. Então, eu vou pedir a todos vocês agora que me acompanhem numa prece, para que a espiritualidade maior nos proteja nessa noite, nessa live, para que tudo ocorra a contento. Então, eu peço a todos vocês que, por favor, estejam conosco nesse momento, pensando em Jesus, em Deus, pedindo a sua proteção, pedindo o seu amparo, para que tudo ocorra segundo a sua vontade, Pai, e que possamos sair mais fortalecidos e mais protegidos pelo vosso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como são feitas nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus,
e graças a Jesus. Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui um irmão, um companheiro da doutrina, que se chama Ronaldo Oliveiros, e vou chamar ele aqui para ficar comigo, para vocês irem já conhecendo o nosso amigo. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Boa noite, Sandra. Boa noite, meus amigos do Lar, Lar das Bênçãos. Paz e luz aos seus corações, a todos nós, né? Amém. Apresentando o Ronaldo, então, ele é terapeuta quântico e holístico e palestrante espírita. Trabalha no Centro Espírita Antônio Bernardes, no Tatuapé, lá na Zona Leste de São Paulo, e está aqui conosco hoje online e vai falar um pouquinho sobre o tema aqui, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vou deixá-lo, então, com meus amigos e eu volto ao final da sua palestra, tá bom? Tá bom, bem-vindo. Obrigado. Tá ótimo. Você vai passar agora, né? Desculpa, peraí. Agora sim. Tá ótimo. Então, é isso aí. É um prazer retornar a casa, mesmo que não presencialmente, porque eu já fiz uma palestra o ano passado, lá na casa, aí na Casa Lar das Bênçãos, mas agora virtualmente. Mas não importa. O importante é que a gente tenha um contato. Eu sempre falo isso nas lives para as pessoas. Com esse problema de pandemia, desde março, sabe lá Deus quando que a gente vai retomar o novo normal, vamos colocar assim, é bom que a gente se adapte, né? Precisamos falar um pouquinho sobre isso, adaptação. Então, nada mais justo do que a gente verificar a possibilidade de como nós estamos vivendo ou convivendo socialmente uns com os outros. Isso é muito importante, né? Vamos dissertar sobre isso. Bom, então o nosso tema de hoje é O meu reino não é deste mundo. Está lá em João, capítulo 18, versículo 33 a 36. Naquele tempo, Jesus veio para mostrar a verdade. Vamos compreender isso com calma. Ele quis mostrar a verdade para as pessoas. Então, Jesus, com seu coração puro, foi com honestidade para com o povo. Digamos que o povo, mesmo sendo ignorante, o aceitavam mais ou menos. Mas os fariseus, que eram os doutores da lei, não suportavam Jesus. Porque Jesus sabia que eles eram hipócritas, mentirosos, falsos, políticos, menos religiosos de Deus. Jesus já sabia de toda essa malícia. Então, Jesus veio para não derrubar a lei, sim para aprimorá-la, dizendo a verdade. E olha que a verdade, muitas vezes, ela dói. Dói porque nós não a aceitamos. Já já vamos falar da nossa verdade, mas vamos falar agora da verdade de Jesus. Então, os fariseus não estavam aguentando mais Jesus, porque ele pressionava muito neste sentido, falando a verdade, e eles sentiam isso como uma pressão para com eles. Então, chamaram Pôncio Pilatos, que foi, na época, era uma espécie de cônsul, hoje, como se fosse um governador, foi nomeado para aquele lugar, lá na Judéia, pelo imperador Cláudio, e aí ele foi chamado e ele não tinha um relacionamento muito bom com os fariseus, mas ele quis fazer o famoso H, né? Fazer uma pose. Ele falou: eu vou aceitar isso. Então ele chamou e permitiu que Jesus viesse até ele. Muito bem. Então ele começou a conversar com Jesus e ele percebeu que Jesus não tinha nada contra o império, nada. Era problema religioso entre eles, entre os fariseus e Jesus. Mas Jesus não tinha problema com os fariseus. Eram os fariseus, os judeus da época, que tinham problema com Jesus. Jesus não veio com um obstáculo. Então, Pilatos, após conversar com Jesus, ele perguntou: Tu és rei? Tu és rei?
E Jesus respondeu: tu o que disse. Se eu fosse rei daqui, os meus amigos não deixariam eu estar nessa condição. Vejam que Jesus fez um pequeno desabafo, mas isso é natural. Ser humano, na época ele era humano. Hoje é uma grande energia que não tem mais o perispírito, não tem mais corpo, simplesmente é pura energia. Nós não. Nós temos ainda o perispírito, que é o corpo fluídico, que compõe todo o DNA espiritual. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, Jesus completou: o meu reino não é deste mundo. Agora, veja por que vamos tirar a lição disso. Porque ele disse: o meu reino não é desse mundo. E para quem ele disse? Para Pôncio Pilatos. E depois Pôncio Pilatos lavou as mãos e disse: eu não vejo nada de errado nesse homem. Então, entregou Jesus para a sua sorte para os fariseus. Muito bem. Então, o que Jesus quis dizer? Que este reino que ele reina é o reino espiritual. Mas a população da época não conhecia isso, não sabia isso, não tinha a menor noção do que era reencarnação, do que nada. Não sabiam disso, nem tampouco o Pôncio Pilatos, que era um romano. Vejam isso. Então, o que ele quis dizer? Por que ele disse: o meu reino não é desse mundo? Ficou a lição para a vida futura. Vejam isso. Que vida futura é essa? Vamos contar de Jesus 2000 anos para cá, são 2000, do marco zero de Jesus, são 2020 anos. 2020 anos que estamos reencarnando, muito mais. Mas vamos só falar de Jesus para cá. Eu falo isso direto nas lives. São 2.200 anos, repito, de reencarnações. Quantas já tivemos? Dezenas e dezenas. Talvez até tenha passado de uma centena, não sei. Agora, por que nós estamos reencarnando? Porque nós não aprendemos ainda a lição. A prova disso que eu estou falando, de não ter aprendido a lição, está aqui. Estamos reencarnados. Essa é a prova, num planeta de provas e expiações, que é a nossa condição atualmente. Então, estamos na Terra ainda, é a nossa realidade, não a realidade cósmica, não a realidade espiritual, mas a realidade do momento. Então, vem o Espiritismo para explicar Jesus, que ele quis dizer da vida futura. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala da vida futura. Essa vida futura nós estamos já trabalhando gradativamente nas reencarnações. Alguém pode dizer: mas nós não temos que passar por essas reencarnações? Sim, para aprender lições, para aprender muitas coisas? Sim, é verdade. Para desenvolver o espírito? Claro, sim. Mas já poderíamos ter ido em outros orbes terrestres mais elevados? Não precisaríamos estar dezenas, muitas dezenas de vezes retornando para a Terra. Hoje nós encontramos, não só no Espiritismo, como eu já vi vários, pessoas fanáticas, também nas religiões. Eu pesquiso muitas outras religiões. Muito fanatismo. O que é o fanatismo? São pensamentos repetitivos, não sai daquilo, é redundante, fica girando na sua mente de reencarnação em reencarnação e não abre mão. A misericórdia divina dá a chance de você vir neste corpo, naquele outro corpo, hoje homem, amanhã mulher, outro dia homem, nesta família, naquela outra, naquele país, nesse outro, para que a gente possa modificar as nossas nuances interiores e, mesmo assim,
Mesmo ainda sendo espíritas, eu já vi fanáticos, infelizmente é verdade, chegarem ao ponto de dizer, foi Kardec que escreveu isso? Que disse isso? Não. Ah, então eu não aceito. Só aceito o que Kardec escreveu. Vejam isso. E Chico Xavier não vale nada. Não sei, Chico, ele tinha lá os seus momentos. Olha a cabeça dessas criaturas. O fanatismo é muito grande. E não é só aqui. No nosso espiritismo, o movimento espírita precisa ser transformado, precisa estar mais perto um do outro. Eu venho conversando com várias pessoas, vários segmentos, e é preciso que tenha mais aproximação uns dos outros. Não somente fisicamente, mas emocional, mais social. Porque senão reencarnamos novamente, depois mais uma vez. Até quando nós vamos reencarnar? Daqui a pouco, nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, nessa reforma íntima, nessa transformação moral que nós temos. E aí, como é que fica? Nós temos que retornar para a Terra ou vamos para outros planetas, habitar planetas mais inferiores? Isso parece soar como se fosse uma ameaça. Claro que não. É a realidade. Nós não podemos fugir dela. Quando eu encaro a minha realidade, mesmo que duramente, mesmo que essa verdade está me machucando, mas eu vejo que eu estou errado, eu vou aprimorar o meu espírito, então eu estou melhorando. E logo me liberto. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E hoje passo essas experiências. Uma senhora, numa reunião, as mulheres perguntaram para ela, nossa, a senhora já está com uma certa idade, quantos aninhos a senhora tem? 84, 86? E ela deu um sorriso tão bonito e falou assim, a minha idade é a idade da minha consciência. Olha que resposta maravilhosa. Você, meu amigo, que já passou dos 45, 50, 60, 70, não importa a idade cronológica. Não importa. O que importa é a sua idade consciencial. Como essa senhorazinha que eu vi ela falar, isso eu achei maravilhoso. Está acompanhando a sua época. Claro, tem, ela disse, o meu corpo tem 83 anos. Mas a minha mente é jovial, assim Chico também falava. Aos seus 92 anos, a carcaça está velhinha, mas aqui tem uma criança que abre o coração. E assim faço dele as minhas palavras também. Estou falando isso. O que significa isso? Renovação. Você renova os teus pensamentos, não importa a tua idade cronológica, você renova os teus pensamentos naquilo que você precisa renovar. Eu preciso renovar as minhas coisas e você a sua. Então, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ele só podia estar falando para a vida futura, porque naquela época era impossível. E ele ainda disse, se disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha que maravilha. Porque muita gente vai dizer, está escrito aqui, está escrito na Bíblia, está escrito lá. Não, não, não. Está escrito aqui. O reino de Deus está dentro de você. E mais ainda, ele disse, buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejam que quantas pérolas maravilhosas Jesus vem dando para nós desde o seu 2000 para cá, 2020 para cá, desde a sua vinda. Se você buscar, primeiro lugar, Deus aqui, o reino de Deus, ele não disse Deus, ele disse o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É esse multiverso. O multiverso, hoje, a ciência quântica já está falando que existem outros universos. Já a doutrina espírita já está testando isso, falando que existem dimensões espirituais. Eu tenho clara evidência desde criança, faz 50 anos, eu comecei com 14, estou com 64.
São 50 anos convivendo com os espíritos, vendo, sentindo a presença de espirituais. Eu não tive escolha, a minha vida foi sempre assim. Mas eu hoje estou muito feliz com isso. Já passei tanta coisa, já levei tanta burdoada de espírito das trevas que se eu contar aqui vocês não vão acreditar. Mas eu estou aqui. Veja, enfrentei o que eu precisava enfrentar. Estou falando com o meu coração agora, com muita alegria. Vejam isso. Eu pergunto, você enfrenta as suas coisas? Quando eu digo enfrentar, não é brigar. É enfrentar emocionalmente como você está levando a sua vida, principalmente nesses 6, 7 meses, 8, 10 meses aí, até dezembro. Nesse confinamento, nesse lockdown aí, agora saindo um pouco mais. Como é que você lida com a mulher, com o marido, com os filhos, com os amigos, a sua vida social, sua vida financeira, sua vida íntima. Vejam isso. É agora que temos que ver. Quando que nós vamos ver? Quando a gente desencarnar? Aí já era. A preciosidade da tua vida é a tua vida neste momento. É nesse momento que você está vivendo a sua vida. É agora que a preciosidade dessa sua vida que precisa ser conhecida. Então, de Jesus para cá é a vida futura. Essa vida futura vem vindo de lá para cá. É óbvio, já falamos isso. Essa senhorazinha renovou seus pensamentos. Uma senhora também de 84 anos, terminou a faculdade de Direito, recebeu o diploma e todos foram parabenizá-la, porque imagina uma senhora de 84 anos receber, a maioria era tudo jovem, de 25, 20 e poucos. E aí ela falou, olha, eu sei que eu não vou exercer a profissão de advogada, não tenho mais condições para fazer isso, não vai dar para me locomover, uma série de coisas. Mas que eu tirei o meu diploma, eu sempre sonhei em ser uma advogada. Vejam que prazer que ela teve de dizer, hoje eu sou uma advogada. Não importa, pode até ser vaidade, não importa. Mas ela falou com amor, com carinho. Ela conseguiu cumprir aquilo que ela prometeu para ela. Vou fazer a faculdade. Olha, terminou com 84 anos, gente. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Então, nunca é tarde para você renovar seus pensamentos, trocar ideias, novas atitudes, novas ações, causas e efeitos. Então, cause coisas boas para ter novos efeitos. As suas ações sejam boas, benéficas, de caridade. Vejam isso. Isso é a renovação. Isso é buscar o reino de Deus na transformação moderninha dos nossos tempos de hoje. É isso. Alguém diz, é literal isso? Claro que não. Como que eu vou buscar o reino de Deus aqui dentro de mim? Literalmente seria sentindo a sua consciência, o seu amor, a sua caridade, a sua solicitude, a sua bondade. Olha aí. A vontade de melhorar, a vontade de ajudar as pessoas, a boa vontade. Hoje, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, todos têm vontade, todos têm vontade. Mas raríssimo aquele que tem boa vontade. Muito raro aquele que tem boa vontade. Porque a maioria das pessoas tem vontade, mas uma má vontade. Não tem vontade de melhorar. Querem melhorar, têm vontade de querer alguma coisa, têm o querer, mas não trabalham nisso. Isso não é buscar o reino de Deus. Ser um bom espírito é lá do capítulo 4 do Evangelho, fala isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima e o esforço que faz para consegui-lo. Vejam isso. O esforço, eu vejo o meu esforço, os benfeitores sabem se eu estou mentindo, o esforço que eu faço para melhorar a minha situação mental. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual o tamanho da nossa mente? Vocês sabem? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Qual é o tamanho da sua mente?
Qual é o tamanho da minha mente? É o tamanho do universo, do multiverso. Por isso, Jesus, sabiamente, ele já sabia disso. Meu reino não é deste mundo, está aqui, o meu reino está aqui. É do tamanho da tua consciência, conforme a expansão da tua consciência aumenta, vai aumentando, você vai tendo mais contato com o mundo espiritual, porque você já está apto a receber novas dádivas. Todos nós somos merecedores, somos filhos de Deus. Mas nem sempre recebemos o merecimento naquele momento que você quer, porque nós não amadurecemos ainda o suficiente para receber. Somos merecedores, mas ainda precisamos desenvolver esta consciência. Porque quando você tem consciência, você já não faz mais isso, ou não faz aquilo, ou faz porque você tem consciência. Aí vem Paulo de Tarso, que teu sim seja sim, 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 e que teu não seja não, não, não. Vejam isso. Precisamos ver a nossa vida interior, examiná-la com cuidado. Não basta só dizer, eu já fiz curso disso, curso daquilo, eu vou no centro sempre, com exceção de agora, essa época. Eu faço tudo que tem que ser feito. Por que a minha vida é sempre assim? Porque não mudamos interiormente. Muitas vezes temos mágoas, melindres, ódios, raivas. Mal queremos até que uma pessoa esteja bem. Temos até ideias de vingança. O ser humano ainda passa por isso. Mas não precisa se condenar. Não, você não precisa se condenar por isso. Basta reconhecer que lá no seu cérebro, aí nós vamos falar do passo quântico. O que é o passo quântico? É quando você sai da mesmice do físico para um salto. Eu chamo a doutrina espírita de salto quântico, porque a doutrina espírita é um salto para a espiritualidade. De todas as religiões que eu venho estudando, e com pessoas muito estudiosas, inclusive, até hoje eu não vi nenhuma filosofia como a nossa, que a nossa não é uma religião, são consequências religiosas que vêm através do Evangelho de Jesus e a filosofia dos espíritos, que estude mais a reencarnação do que o espiritismo. A palavra doutrina, ela vem do latim. Doutrina, doutrinus, quer dizer ensinamentos. E espírita quer dizer qualidade de espírito. Então, literalmente, doutrina espírita quer dizer ensinamento dos espíritos. Então, Kardec concatenou todos os pensamentos dos espíritos, mas não foi ele que criou. Todos nós já sabemos disso. Mas eu estou colocando aqui porque tem muitas pessoas que vão nos ouvir e, posteriormente, que não são espíritas e precisa desse esclarecimento. Quem criou foram os espíritos. Mas uma cabeça maravilhosa que foi Kardec. E tem uma frase que ele fez por volta de 1858, 59, na revista 95 de Estudos Psicológicos. Eu guardei essa frase e falo todas as lives que eu puder, eu falo essa frase e peço para vocês guardarem essa frase. Isso soou para mim como um objeto de libertação. Veja que frase maravilhosa que Kardec disse. O cristão espírita, ele não disse primeiro espírita, ele disse o cristão espírita. O cristão espírita verdadeiro é um livre pensador. Olha que maravilha. Ele quer que você seja livre. Ah, mas eu não tenho que seguir a risca da doutrina espírita? Não, você tem que conhecer a doutrina espírita. Você tem que ver os ensinamentos, mas quem vai dar vazão, quem vai ter a liberdade de fazer as escolhas é você. A doutrina espírita, o que ela é? Ela é uma ferramenta. Nós não podemos fanatizar e ficar só dizendo, está escrito lá, então vamos obedecer. Não, Kardec não quis isso. E ele ainda disse, na posteridade, isso de 162 anos para cá do Espiritismo, para a posteridade, se você tiver entre o Espiritismo e a ciência da época
e você achar que a ciência está te advertindo melhor e está te esclarecendo, vá atrás dela. E até hoje eu não vi nada de contradição, e olha que eu estudo muito. Não vi até hoje nenhuma contradição. É uma bênção que nós temos na mão. Mas a realidade nos mostra que temos que trabalhar com essa ferramenta. E não só dizer, está escrito lá, é bonitinho, repetir frases bonitinhas, as frases ali, isso é maravilhoso, é tudo bonitinho. Mas se não tiver, ou a prática não adianta nada. A nossa reencarnação será a mesma, ou até pior. Eu trato de pessoas com vários tipos de doenças, ou emocionais ou físicas. Tenho muitos que têm fibromialgia, que são dores pelo corpo inteiro. Por que ocasiona isso? Mente passa para o corpo, é psicossomático. Isso vem vindo de outras reencarnações, vem vindo. E nessa reencarnação ele não aguenta. Então, conforme a gente vai fazendo a hipnose, que eu trabalho com a hipnose, vai eliminando essas energias de acordo com a sua vontade. Porque não adianta nada passar com um terapeuta e achar que tem que sentar, fechar os olhinhos e ele vai estalar o dedo e tudo passa. Não, não vai acontecer nada. Você vai ter que fazer o que tiver que fazer, pela orientação do terapeuta, e fazer a tua parte. O passe magnético que é aplicado nas casas espíritas, para que serve isso? Justamente para aliviar as dores, para que as pessoas comecem a desanuviar a sua mente. Ontem, por exemplo, eu estava com uma carga energética de obsessão muito grande. Da onde vem? Só Deus sabe. Mas eu já tenho, depois de 35 anos classificando os pensamentos, o que é meu, o que não é meu, eu sabia que não era de mim, era de outras entidades espirituais. Então, eu comecei a fazer o meu autotratamento e já me libertei de ontem para hoje. Eu me libertei, porque fiz esse tratamento em mim. E passo, evidentemente, tudo que eu aprendo, que eu já aprendi, estou aprendendo com os benfeitores, passo também para as pessoas. Não tem dúvida. Não posso ser egoísta e só ficar comigo conhecimento. Não, tudo que eu aprendo e conheço, passo para as pessoas. Ou repasso. Então, Jesus, quando veio para a Terra, ele veio já com a consciência desperta. Jesus já não tinha mais fé em Deus. Jesus já tinha consciência em Deus. Veja a diferença. Nós ainda estamos engatinhando para ter a devida fé em Deus. Vejam isso. Ah, como é gostoso. De repente começamos a despertar a consciência. Já começamos a saber desse reino de Deus que está dentro de nós. Não com religiosismo, aquela coisa ferrenha de religião, nada disso. Tem que ser assim, tem que cumprir isso, nada disso. Tem que cumprir a tua consciência. Se a tua consciência diz vá, você vai. Se ela diz não vá, não vai. Mas eles mandaram, não vá. Vá pela tua consciência. Ah, isso é errar. Vai errar, eu já errei tantas vezes. Quantas vezes eu falhei? Mas depois vem a resiliência. Dá um passinho para trás, pensa no que você está fazendo, o que fez, e você vai para frente. Isso é buscar o reino de Deus. Tem gente que ainda me procura e diz, esse reino de Deus um dia vai aparecer para mim na minha frente. Eu falo, meu bem, não, está dentro de você, pela tua consciência, é a expansão da tua consciência que vai fazer você se sentir assim. Eu me sinto muito bem na Terra, mesmo ainda tendo dificuldade para falar com um, com o outro, ou coisas lá da vida material. Não tem problema, estou enfrentando. O reino de Deus é quando você está buscando resolver as tuas coisas. As minhas são minhas. As tuas são tuas. Podemos conversar, podemos trocar, podemos dialogar sobre tantas coisas, não tem problema. Mas, individualmente, cada um tem que trabalhar em si.
A palavra indivíduo vem do latim, indivíduo, que não se divide. Você é você, eu sou eu. Por mais que os pais amem seus filhos, por mais que você ame os seus filhos ou netos, sempre cada um será um. Educar sempre, mas não ser possessivo. Cuidar, quem ama, cuida, mas não gruda. E tem gente que gruda e não deixa o filho viver, não deixa nem conviver, porque isso vem da insegurança dos pais. É preciso que tenha o trabalho psicológico entre o pai e a mãe, se for o caso, ou individualmente, com os seus filhos. Principalmente nessa convivência que você está agora. Você já testou a sua segurança interior? Ninguém tem segurança 100%, mas um mínimo de segurança você precisa ter. Quando Jesus estava para passar o que tinha que passar lá no Monte das Oliveiras, lá na cruz, mais precisamente, ele disse: Pai, afasta esse cálice de mim. Veja, Jesus, ele quis dizer, não queria eu passar por isso, mas a consciência dele já alertou. Preciso passar por isso para deixar para a vida futura da humanidade enxergar os meus ensinamentos. Vejam isso. Olha só. E ele até pediu perdão e continuou sua vida. Então veja que por ser Jesus, alguém diz: ah, mas ele era perfeitinho. Não, ele tinha um corpo, também precisava das necessidades fisiológicas, precisava comer comida, precisava se nutrir, como qualquer ser humano. Também tinha emoções, também tinha alegria, participava até de festas lá dos seus amigos, dos seus parentes. Jesus também era alegre. Ora, era um ser humano na Terra. Não podemos divinizar Jesus, que ele era à parte. Há uma corrente espírita que ainda acredita que Jesus veio num corpo fluídico. Isso é baboseira. Que corpo fluídico, coisa nenhuma. É carne e osso. Se cortasse aqui, saia sangue. Tanto que quando colocaram a coroa de espinhos nele, saiu sangue. Ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento, o cansaço, o suor. Vejam, para carregar a cruz. Então, ele disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Agora vamos estudar um pouquinho mais. Espera um pouquinho. Tende bom ânimo, ele venceu o mundo. Que mundo que Jesus venceu? Se os fariseus só atrapalharam a vida dele, enganaram, forjaram, malograram, humilharam, bateram nele, cuspiram, saiu sangue, foi crucificado, furaram as suas mãos. Nossa, que mundo é esse que ele venceu? Vejam isso, está lá nos evangelhos. Ele quis dizer: eu venci o mundo interior, e é isso que nós precisamos vencer. Preste atenção nisso, por favor. Levou bastante tempo para mim descobrir, agora eu falo abertamente. Você precisa vencer você dentro de você. Vencer o quê? As suas más inclinações, as suas más tendências. Se você tem inclinação para o mal, não vá. Não nos deixeis cair em tentação, diz o Pai Nosso. Mas não livra você das tentações. Nós podemos, sim, ser tentados todos os dias, e somos. Mas não cair nas tentações. Orar e vigiar para não cair nas tentações. Orar, que vem do latim, conversar com Deus para alimentar o espírito. De bons fluidos, bons pensamentos. Quando Jesus terminava as preleções dele, ele ia orar, ele ia meditar, desanuviar, acabar com aquela energética muito forte do povo que estava ali. Imagine, 2020 anos atrás, do nosso calendário gregoriano, 2020 anos, Jesus, o que ele sentia de energia daquelas pessoas, e ele precisava descarregar. Então, nós também precisamos
Quando eu chego, eu vou na rua trabalhar, fazer as minhas coisas. Então, você passa no mercado, você fala com um, fala com um cliente, você vai no lugar ali e aqui. E você sempre pega energias, todos nós. E trocamos também. Quando no meu caso, eu volto para casa, eu tenho que meditar pelo menos uns 15 a 20 minutos, senão eu não aguento. É muita carga energética negativa da rua. Então, eu vou meditando. Tem as técnicas que eu posso ensinar depois vocês, com muito prazer, com muito amor. E aí você vai aliviando a sua atenção. E Jesus fazia isso. E o vigiar, o que é? Vigiar o teu comportamento psicológico. Vejam isso. Que maravilha, que pérola que Jesus deixou para a gente. Vigiar o teu comportamento psicológico. Como você levanta, você cumprimenta as pessoas de casa. Ah, tudo tem que ser certinho? Claro que não. Às vezes você está irritado, às vezes você está com dor de cabeça, mas não vai deixar de dizer oi, um beijo, tudo bem, um abraço. Mas não chegar, vem hoje que eu estou com a cabeça... Não. É vigiar, já começa em casa. Eu vou dar uma dica. Quando eu levanto, eu não levanto, sento na cama e falo, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Hoje eu tenho muitas coisas para resolver. Se eu resolver tudo, ótimo. Se eu não resolver, deixarei para depois. Então, veja, estou consciente no agradecer. Agradecer é um reconhecimento do amor divino. É a busca do reino de Deus. Vejam isso. Você busca Deus modernamente, nos dias de hoje, quando nós estamos, por exemplo, eu aqui fazendo a live por amor. Se eu não tivesse esse amor, eu não faria. E vocês estão ouvindo por amor, porque querem ouvir uma palavra de uma ordem que você consiga entender, consegue absorver. E eu sou muito claro, eu falo muito aberto para as pessoas. Então é preciso que a gente comece a renovar os nossos pensamentos. Você não vai mudar a tua vida, não vai dar para mudar radicalmente. Mas aos poucos você vai mudando sim o seu comportamento. Hoje eu estava nervoso com essa pessoa, já tenho mais tolerância. Não é ensinar a viver como se fosse uma criancinha. Não. Mas precisamos tocar nesse assunto, porque muitos marmanjos... Hoje, outro dia, eu ouvi uma psiquiatra fazendo uma live, eu achei sensacional a expressão dela. Hoje eu trato de adultocentes. Olha, vocês acreditam? Adultocentes de 50, 60 anos, que parecem mais uns menininhos de 12, que ficam grudados na mãe e no pai ainda. Emocionalmente ainda tem um cordão umbilical, eu chamo de cordão umbilical emocional. Aí já são palavras minhas. Porque não consegue se desgarrar daquela coisa da mãe e o pai. O pai e a mãe não vai criar para eles, tem que criar para o mundo. Falo direto isso nas lives. Porque senão estraga os filhos e eles, por consequência, os seus filhos. E aí vai dizer que é o karma? Claro que não. É a própria pessoa que faz isso. Então, buscar o reino de Deus modernamente nos nossos tempos de hoje é quando você já sabe pela tua consciência que existe um Deus vivo dentro de você. E ele não é uma pessoa, assim como lá na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não quem é Deus. E a resposta, causa primária de todas as coisas. Deus é o causador de tudo. A partir daí, o homem aqui na Terra é que vai fazendo as coisas. Também há um co-criador. Sejamos um co-criador melhor do que os outros, das outras existências. Quem sabe em outras existências a gente não trabalhou direito. Então, buscar esse reino de Deus, o meu reino não é deste mundo, é porque Jesus já tinha essa expansão da consciência. E ele sabia que estas palavras iriam ecoar nos ouvidos das pessoas durante esse tempo para cá, na vida futura.
E as crianças que vão nascendo mais límpidas, já não tem tantos karmas. Eu vim para a Terra com tantos desequilíbrios, desde garoto para cá. Precisei trabalhar muito para que eu pudesse me equilibrar. Graças a Deus, estou hoje, posso dizer que estou em equilíbrio. Mas não pode titubear, porque desequilibra. São tendências do passado. Todos nós temos isso. Todos nós passamos por isso, uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outros. São das reencarnações passadas, são as tendências passadas. Já sabemos disso, somos espíritas, já estudamos isso. Agora, precisa aplicar. Cada vez mais aplicar. Porque se você aplica isso em você, não querer aplicar nos outros, porque é fácil querer mandar nos outros, faça isso, faça aquilo. Não. Mas faça em si mesmo. Dê o exemplo para você mesmo e você vai conseguir enxergar esse reino de Deus que está dentro do seu coração. O resto, você vai melhorando, melhorando, melhorando. Cada vez mais você vai acertando o seu espírito. Cada vez mais você vai se libertando e ajudando as pessoas a se libertar. Libertar do quê? Dos seus grilos, dos seus problemas, da problemática humana interior, do ego exacerbado, da mitomania, da egolatria. Ainda tem ególatras que amam o seu próprio ser. Isso é tudo bobagem. E vou dizer mais uma para a gente encerrar. As pessoas que estão indo embora pela Covid-19 ou outros tipos, chegou o seu ciclo. Quando chega o ciclo, vai embora. Quando não chega, não vai. Tá bom, meus amigos? Paz e luz aos nossos corações. Eu vou pedir gentilmente para vocês entrarem no meu canal chamado Amor e Consciência. Aí você se inscreve lá, eu peço para vocês se inscreverem e tocar o sininho para receber novas notificações. Eu posto toda semana, toda sexta e segunda, 2 videozinhos de 5 a 6 minutinhos. São centenas e centenas que eu já venho preparando, e mais as lives que são 40 minutos, 50, tá? Eu conto com a colaboração de vocês. Um beijo no coração de vocês e não se esqueçam, o reino de Deus está verdadeiramente aqui. Procure esse Deus no seu coração, do seu jeito, e você vai começar a sentir o amor divino ilustrar o seu ser e tem mais cor na sua vida. Muito obrigado, paz e luz a todos. Muito obrigado, Ronaldo. Foi ótimo. Adorei as suas considerações, as suas reflexões. Muito bom mesmo. Gostei bastante. Legal, obrigado, bem. Muito bem-vindo à nossa casa. Espero que a gente consiga aí agendar outras vezes para continuarmos. Sim. Vamos sim, vamos com muito amor e carinho. Vamos sim. A nossa amiga já colocou aqui nos comentários do Facebook o nome do seu canal, tá? Opa, que legal. Agora só falta inscrever. Só falta se inscrever. Pelo menos o pessoal não vai esquecer. E tem um outro rapaz aqui que está assistindo que diz que vai convidá-lo para fazer palestra na Casa Espírita Irmão Romano. Opa, onde fica? Você conhece? Aqui em Santo André, conheço sim. Tá bom? Ou a gente faz pela live ou a gente faz presencialmente. Isso. Depois eu vou passar para ele. Isso, tá bom, querida. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus te abençoe e que continue te iluminando aí com essas palavras muito boas e que fazem muito bem a todos nós. Eu aprendi com os benfeitores e repasso para os meus amigos da Terra. É assim mesmo. Vou fazer a prece de encerramento. Você quer ficar com a gente para a prece? Fico sim. Pode fazer. Então eu vou convidar todos vocês para que a gente agradeça a espiritualidade amiga, agradeça ao nosso novo amigo Ronaldo, que a espiritualidade o abençoe sempre, abençoe a todos nós, a todos vocês, trazendo sempre para dentro de nós essa possibilidade de refletirmos nas palavras do Mestre e usarmos desse conhecimento para nos melhorarmos, para crescermos interiormente. E agradecer a eles por nos ajudarem, por nos protegerem, por nos ampararem em todas as nossas dificuldades. E pedir licença a nosso Pai,
para encerrar, então, essa live, essa noite, com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como são feitas nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis, Pai, cair-nos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vou pedir um minutinho de paciência para você, porque tem um delay entre aqui e o Facebook, tá bom? Tá Vou jogar a ótimo. gente aqui para baixo de novo. Muito Tá bom. obrigado e boa Obrigado, noite para querida. Boa você. noite, boa noite.